Olá, meu nome é Matheus, sou médico, fui monitor de anatomia por 5 anos. E o tema de hoje é um tema muito legal, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre medula espinhal. É um tema que eu particularmente gosto bastante e é de suma importância para o aluno que está estudando anatomia, ok? Então vamos começar. Bom, a medula espinhal, ela nada mais é do que a comunicação entre o sistema nervoso central intracraniano e os nervos periféricos. Ela é um componente do sistema nervoso central, tá? Então a gente vê aqui a medula espinhal localizada na linha média do corpo humano, tá? E muito importante, pessoal, aonde começa e aonde termina a medula espinhal. A medula espinhal ela é contínua cranialmente ou superiormente com o bulbo e no nível de C1 é o início dela, mais ou menos ali na transição de C1 com o forame magro e ela segue inferiormente até o nível de L2. No nível de L2, a medula espinhal ela se afila formando um fino filamento meníngeo, que é o filamento terminalis, filamento terminal, tá? Que segue distalmente até a porção sacral. Muito importante, a medula espinhal ela está localizada dentro do canal vertebral e, portanto, é protegido pelas estruturas ósseas, as estruturas vertebrais do canal vertebral. Bom, outro aspecto relevante de se ressaltar aqui nessa aula é que a medula espinhal ela possui duas regiões intumescentes, duas regiões mais espessas, que são chamadas de intumescências. A gente tem a intumescência cervical, que eu estou mostrando aqui na seta, e a intumescência lombar. Essa intumescência nada mais é do que um aglomerado de corpos de neurônio na região onde a medula irá originar as estruturas dos plexos. A intumescência cervical correspondendo ao plexo braquial e a intumescência lombar correspondendo ao plexo lombosacro, ok? A medula espinhal ela é envolvida por estruturas de tecido conjuntivo que protege a mesma, que são as meninges. Existem três meninges, a mais externa, que é a dura mater, que é essa que eu estou mostrando, e também mais espessa, mais resistente, um tecido conjuntivo denso, uma intermediária, que é a aracnoide, e uma mais interna, em íntimo contato com a medula, sendo quase impossível de individualizá-la desta última, que é a pia mater. Entre a dura mater e a aracnoide, existe um espaço virtual, um espaço preenchido por fina lâmina líquida e que normalmente, em situações normais, não apresenta cavidade individualizada macroscopicamente, que é o espaço subdural, o espaço abaixo da dura mater. Bom, entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço maior, um espaço aonde um espaço que é preenchido por líquido cefalorraquidiano. O líquor é o espaço subaracnoide. A aracnoide, para fazer contato com a pia mater, ela emite trabeculações, que são as trabeculações aracnoides. E esse espaço subaracnoide é um espaço importante porque ele contém o líquor que serve de amortecimento para as estruturas nervosas durante uma situação, por exemplo, de impacto, visto que o tecido nervoso ele é muito sensível. E a pia mater, em íntimo contato com a medula, aderido à medula. Existe um outro espaço, que é o espaço epidural, que é um espaço que está externo à dura mater, e ele se localiza entre a dura mater e o periósteo dos ossos vertebrais, das vértebras, ok? Importante
importante dizer que da medula saem os nervos periféricos. Eu vou mostrar isso para vocês numa imagem mais clara. Esses nervos periféricos, que são os nervos espinhais, eles são revestidos em sua porção proximal por bainha dural, que são bainhas da dura mater, como se fosse um prolongamento da dura mater, que vocês conseguem ver nessa região que eu estou mostrando na seta, e que termina se unindo ao epineuro do nervo, que é o tecido conjuntivo, né, a camada mais externa do nervo. Aqui a gente vê o nervo e aqui a gente vê o orifício da dura mater, por onde esse nervo segue até o forame intervertebral. E nesse ponto, a dura mater tem as suas evaginações, que envolvem a porção proximal desses nervos periféricos, que nada mais é do que a bainha dural. Tá? Ok? Bom, então a gente já viu a introdução da medula espinhal. Agora vamos estudar as estruturas macroscópicas da medula espinhal, bem como seus acidentes anatômicos. E também vamos falar um pouco das funções de cada região da medula. A gente consegue individualizar macroscopicamente duas regiões principais da medula espinhal. A substância cinzenta, que é central e dispõe em forma de H ou de borboleta, e a substância branca, que é periférica e que permeia essa substância cinzenta. Vamos iniciar falando sobre a substância cinzenta. A substância cinzenta é constituída basicamente por corpos neuronais. É onde está o corpo celular do neurônio. É onde acontece a maior parte do metabolismo celular do neurônio. E a gente pode dividir a substância cinzenta em regiões. A gente tem o corno ou coluna anterior da substância cinzenta, que é onde estão os corpos dos neurônios motores. A gente tem ali na coluna torácica e lombar a coluna lateral, aonde estão os corpos dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático, e a gente tem o corno ou coluna posterior, que é onde estão os corpos dos neurônios sensitivos. Então aqui a gente consegue delimitar na medula uma região onde existem neurônios que são motores, responsáveis pela movimentação dos grupamentos musculares, por exemplo. Uma parte onde a gente tem os neurônios pré-ganglionares, que é responsável pela vida vegetativa do nosso organismo, que é o sistema nervoso autônomo, no caso simpático, e uma região mais posterior, que é responsável pela sensibilidade, que é a sensação de calor, a sensação de dor, a sensação de tato, por exemplo, ok? Bom, é possível também, agora, mais minuciosamente, individualizar na substância cinzenta lâminas, que são essas lâminas que vão de 1 a 10. Essas lâminas nada mais são do que grupamentos diferentes de neurônio que vão ter funções específicas, mas que na prática clínica e até no estudo mesmo acadêmico, não tem muita relevância ficar detalhando isso. Só precisa saber que ele se dispõe em lâminas e que são 10 lâminas e que elas são contadas de posterior para anterior, ok? Bom, então a gente estudou que a medula tem uma substância cinzenta e uma substância branca. Nessa substância cinzenta, a gente conversou que estão os corpos dos neurônios motores. E como que isso emerge da medula na forma de nervo periférico? Como que se dá essa conexão do nervo periférico com a substância cinzenta? A gente consegue ver melhor nessa imagem. Aqui a gente vê a coluna anterior e dela emergindo uma raiz ventral para o nervo periférico, que é uma raiz motora, e aqui a gente vê a coluna posterior e dela emergindo uma raiz
dorsal, uma raiz sensitiva para o nervo periférico. Importante ressaltar que, distalmente, essa raiz sensitiva vai se comunicar com um gânglio sensitivo do nervo espinhal e a união da raiz posterior com a raiz anterior vai constituir o nervo periférico. Esse nervo ainda se divide em uma raiz ventral e uma raiz dorsal. Essas raízes ventrais, por exemplo, são os ramos que vão se unir lá na medula cervical, de C5 até T1, para constituir o plexo braquial, ok? Aqui a gente consegue ver também a bainha dural, que é aquela evaginação meningia, envolve o nervo periférico em sua porção proximal. Aqui também a gente consegue ter uma dimensão das meninges, a dura mater, que é a mais externa e mais resistente, a aracnoide, que é a intermediária, e a pia mater, que a gente não consegue individualizá-la muito bem, porque ela está contínua, ela está aderida em íntimo contato com a medula espinhal. Conseguimos também aqui identificar alguns espaços. Por exemplo, o espaço subdural, que é o espaço entre a dura mater e a aracnoide, e o espaço subaracnoide, que é onde tem líquido cefalorraquidiano, que está entre a aracnoide e a pia mater. Bom, agora nós vamos estudar a substância branca da medula. A substância branca, ela é aquela substância periférica que permeia a substância cinzenta. A substância branca, ela é constituída principalmente por fibras neuronais mielínicas, revestidas por bainha de mielina. E, dependendo da região, ela vai apresentar algumas funções específicas. Vamos começar falando dos acidentes anatômicos macroscópicos da substância branca da medula espinhal. Bom, a medula espinhal, então, a gente percebe que ela é achatada de anterior para posterior e que ela possui uma grande fissura em sua região anterior, que é a fissura mediana anterior, que delimita os dois hemisférios medulares, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Bom, seguindo em sentido lateralmente, temos aqui o sulco lateral anterior da medula espinhal. E a gente tem um sulco lateral anterior direito e um sulco lateral anterior esquerdo. Aqui temos um sulco lateral posterior da medula, temos também um direito e um esquerdo, e temos o sulco mediano posterior, que também está no plano sagital mediano e está paralelo à fissura mediana anterior. Entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior de cada lado, temos um sulco intermediário posterior. Essas delimitações, esses marcos anatômicos que eu disse, delimitam espaços medulares. Entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior de cada lado está o funículo anterior da medula. Entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior está o funículo lateral da medula. E entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior está o funículo posterior. Importante ressaltar ainda que o funículo posterior é subdividido em dois fascículos, que é o fascículo graxo, que é mais medial, e o fascículo cuneiforme, que é mais lateral. E esses fascículos, eles são divididos pelo sulco intermediário posterior, que continua como um septo intermédio posterior, ok? Bom, a gente estudou então a substância cinzenta, seus componentes, suas divisões, a substância branca,
suas divisões. E agora a gente vai falar da anatomia interna da medula. O que é isso? Basicamente, vamos falar aqui das principais fibras que constituem a substância branca. Vocês recordam que eu falei que a substância branca são fibras mielinizadas de neurônio? Se recordam, a gente vai estudar o grupamento dessas fibras. Por quê? Dentro da substância da medula, da substância branca, essas fibras elas se organizam em tratos ou fascículos diferentes e cada trato ou fascículo desses possui funções específicas. Vamos começar então falando do funículo posterior. E quando a gente fala de funículo posterior, a gente fala de fascículo grácil e de fascículo cuneiforme. Quais são as funções do fascículo grácil e do fascículo cuneiforme? As funções do fascículo grácil e do cuneiforme se resumem a basicamente 4 funções. Ele é responsável pelo tato epicrítico, que é o tato discriminativo, é você discriminar com precisão as características do relevo de determinado objeto. Ela também, esses tratos, né, os fascículos, no caso, grácil e cuneiforme, também são responsáveis pela sensibilidade vibratória, que é testado pelo neurologista com um instrumento conhecido como diapasão. A propriocepção consciente, que é a dimensão do indivíduo em relação ao espaço, tá? É importante saber disso, pessoal, por quê? Porque quando o paciente tiver uma lesão do funículo posterior da medula, você sabe, por exemplo, que ele vai ter uma alteração do tato epicrítico, da sensibilidade vibratória, da propriocepção consciente, ok? Bom, agora vamos para o funículo lateral da medula. Bom, no funículo lateral temos principalmente o trato córtico-espinhal lateral, que é um trato descendente. Esse trato ele se origina nos neurônios motores do córtex cerebral, lá naquela região motora, que é a região do sulco do giro pré-central, ok? Não é sulco, é do giro pré-central. É importante ressaltar que essas fibras do trato córtico-espinhal lateral, elas são fibras que se cruzam lá no bulbo na depussação das pirâmides. Ou seja, as fibras do trato córtico-espinhal lateral que se encontra do lado direito da medula, elas são provenientes dos focos de neurônios lá do hemisfério cerebral esquerdo. Por quê? Porque essas fibras, em seu trajeto do encéfalo até a medula, elas cruzam no bulbo, que é a porção mais inferior, mais caudal do tronco encefálico. Elas cruzam num acidente anatômico conhecido como depussação das pirâmides, que segue para o sentido oposto, cruzando a linha mediana. Ok? E qual é a função do trato córtico-espinhal lateral? Que é esse trato aqui, um de cada lado, um direito e um esquerdo. Basicamente é a função motora. É por isso que quando eu tenho um AVC, um acidente vascular cerebral, no hemisfério cerebral direito, eu vou ter repercussões do lado esquerdo, porque essas fibras cruzam. Vou ter repercussões motoras, no caso, né, do lado esquerdo, porque essas fibras cruzam de um lado para o outro. E o córtex espinhal é o grande trato responsável por levar essas informações motoras do córtex até a medula e da medula para os nervos periféricos, que seguem então até os grupamentos musculares. Outro trato que a gente estuda aqui são os tratos espinocerebelares. E aí a gente tem 2 deles, que são o espinocerebelar posterior e o anterior. Esses tratos são tratos ascendentes, diferentes do trato córtico-espinhal, que seguia de sentido cranial para caudal. Os tratos espinocerebelares seguem de caudal para cranial, de baixo para cima, porque eles levam informações da posição e da movimentação dos grupamentos musculares
até o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora. Então, ele segue, como o nome diz, da medula até o cerebelo, ok? Bom, outro trato importante que a gente tem aqui são os tratos espinocerebelares anteriores, que a gente já falou. Na verdade, aqui agora eu queria mostrar o trato espinotalâmico lateral, que são esses tratos aqui. Os tratos espinotalâmicos, eles são responsáveis, principalmente o lateral, pela sensibilidade térmica e pela sensibilidade dolorosa. E o trato espinotalâmico anterior, ele é responsável basicamente pelo tato protopático, que é um tato menos discriminativo daquele tato que é responsável fascículo grácil e cuneiforme, ok? Combinado? Então, aqui, principalmente, as funções do funículo posterior, que é o fascículo grácil cuneiforme, que a gente já falou, propriocepção consciente, sensibilidade vibratória, tato epicrítico, por exemplo. As funções do córtico espinhal, que é um trato descendente, tá? Que é responsável pela função motora, por levar essa informação dos neurônios do nosso córtex cerebral até os nervos periféricos. Os tratos espinotalâmicos laterais, que são responsáveis pela sensibilidade térmica e dolorosa, principalmente, o espinotalâmico anterior, que é um tato menos discriminativo daquele tato do funículo posterior, que é chamado de tato protopático, ok? Aqui a gente vê também as mesmas estruturas, né? Notem o fascículo grácil cuneiforme, a gente vê o córtico espinhal lateral, que é descendente, o trato rubro-espinhal, que também é responsável por função motora e também é um trato descendente, que também se cruza na medula. Aqui a gente tem também os tratos que a gente conversou, que são ascendentes, ok? Então, anotem isso que eu falei sobre essas funções, porque isso é o mais importante. Existem outros tratos, a gente não vai ficar detalhando todos aqui, porque ficaria muito extensa a aula, porém, os mais importantes eu já falei para vocês. Outro conceito importante aqui em medula é definir as fibras que cruzam na medula e as fibras que seguem sem cruzar na medula. O que é isso? A gente sabe que algumas das fibras, elas chegam na medula em um lado, mas cruzam o plano mediano para o outro lado e após isso ascendem até o seu destino. Isso é importante porque se eu tiver uma lesão, por exemplo, do lado direito de uma fibra que cruza, eu posso ter repercussão clínica do lado esquerdo abaixo daquela fibra, porque aquela fibra que estava do lado direito, ela na verdade, ela traz informação do lado esquerdo que se cruzou na medula e, portanto, está ascendendo no lado direito. E quais são essas fibras que cruzam? É importante saber da principal, que é o trato espinotalâmico lateral. O trato espinotalâmico lateral, ele cruza o plano mediano na medula e então ascende no lado contralateral ao que ele chegou na medula. Isso é muito importante de saber. Isso é questão de prova direto. E o fascículo grácil cuneiforme, eles não cruzam e, portanto, a lesão de um lado vai gerar repercussão clínica e ipsilateral do mesmo lado. Bom, estudamos a anatomia macroscópica, funcional e interna da medula. Agora vamos falar da irrigação vascular da medula. A irrigação vascular da medula, ela provém basicamente do sistema vertebral, das artérias vertebrais. As artérias vertebrais emitem dois ramos anteriores que vão se unir para formar a artéria espinhal anterior. Então, a artéria espinhal anterior é só uma. E a artéria vertebral, ora, as artérias cerebelares inferiores posteriores vão emitir
duas artérias espinhais posteriores. E por onde que essas artérias elas seguem na medula? Elas seguem, a artéria espinhal anterior segue na fissura mediana anterior, que a gente consegue ver aqui. E geralmente ela é acompanhada por 2 a 3 veias espinhais anteriores. E as artérias espinhais posteriores seguem no sulco lateral posterior de cada lado. São 2 e geralmente são acompanhadas por 3 veias espinhais posteriores. Essas veias espinhais, elas têm livre comunicação com o plexo vertebral interno, que é esse plexo que está nessa gordura que é extradural, está externo à dura mater, ok? E externamente a esse complexo venoso e adiposo, temos um ligamento espesso, que é o ligamento amarelo. Externo a esse ligamento amarelo temos o periósteo e externo ao periósteo, temos o osso, visto que o periósteo reveste o osso. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que existe essa livre comunicação entre as veias espinhais e as veias desses plexos extradurais, que são intravertebrais, porque está dentro do canal vertebral, que por sua vez se comunica com veias que estão por fora dos ossos, que são as veias extravertebrais, que estão para fora da vértebra, que formam um plexo venoso extravertebral. Então existe essa livre comunicação e isso pode disseminar doença externa para dentro do canal medular através de fluxo sanguíneo, ok? Veja bem, aqui a gente consegue ver as espinhais posteriores, acompanhadas as artérias espinhais posteriores, que são 2 nos sulcos laterais posteriores, acompanhadas das 3 veias espinhais posteriores. Aqui a gente vê as 3 veias espinhais anteriores e a artéria espinhal anterior na fissura mediana anterior. Importante notar aqui que a raiz ventral, que é aquela raiz motora, ela emerge do sulco lateral anterior, isso é importante, e a raiz sensitiva, ela emerge do sulco lateral posterior, ok? Bom, a irrigação da medula, ela não se restringe a apenas esses ramos da vertebral, que é a espinhal anterior, e as espinhais posteriores, que podem ser ramos da artéria vertebral e que também podem ser ramos da cerebelar inferior posterior, ok? A irrigação arterial da medula também vem de artérias radiculares, que são ramos de artérias segmentares do pescoço, do tórax e da região lombar. O que é isso? As artérias cervicais ascendentes e artérias cervicais profundas, as artérias lombares e as artérias intercostais, ramos posteriores, vão emitir ramos arteriais que penetram na medula pelo forame intervertebral, que é onde sai o nervo espinhal do canal vertebral, e ela se bifurca em um ramo segmentar anterior e um ramo segmentar posterior, que se anastomosam com as espinhais anteriores e espinhais posteriores, respectivamente, ok? Então, boa parte da irrigação da medula espinhal advém dessas artérias radiculares, que são ramos das artérias cervicais ascendentes, artéria cervical profunda, das artérias lombares e dos ramos posteriores das artérias intercostais, ok? Que são chamadas de artérias segmentares. Aqui a gente consegue ver também o plexo venoso extradural e intravertebral. Note que é a mesma coisa, intravertebral porque está dentro do canal vertebral e extradural porque está externo à dura mater, também chamado de plexo venoso vertebral interno. O externo está para fora do osso, esse aqui está dentro do osso. E a livre comunicação entre as veias espinhais e esse plexo interno e entre esse plexo interno e o plexo externo, ok? Aqui a gente consegue ver em detalhes as artérias segmentares originando as artérias radiculares. Aqui a gente tem a aorta, a artéria intercostal posterior e dentre os ramos dela, um deles são as artérias radiculares, um ramo anterior e um ramo posterior, que segue junto com as raízes do nervo até a medula, onde elas anastomosam a artéria espinhal anterior e as espinhais posteriores,
respectivamente, ok? E aqui a gente vê em detalhes os plexos vertebrais que eu expliquei para vocês. O plexo interno, que está externo à dura mater, é extradural, e o plexo externo, que é extravertebral, está para fora das vértebras. A livre comunicação entre eles, bem como entre o plexo interno e as veias espinais. Aqui a veia espinhal anterior, né, que são 3 geralmente, aqui está mostrando uma, aqui a veia espinhal posterior e os plexos venosos que a gente já comentou aqui. Bom, terminamos o nosso estudo. Agora vamos falar de um caso clínico para vocês fixarem como que isso cai em prova. Geralmente cai dessa forma. O paciente que foi vítima de uma hemissecção transversa da medula, o que é isso? O paciente ele seccionou metade da medula, né? Você pega lá o hemisfério direito e esquerdo da medula, o paciente seccionou, por exemplo, nesse caso aqui, o hemisfério esquerdo, né? O paciente está de costas, aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Então, o paciente seccionou o hemisfério esquerdo da medula, a parte esquerda da medula. Isso chama hemissecção transversa da medula. Quais seriam as sintomatologias desse paciente, por exemplo, sensitivas? E aqui eu vou citar algumas das mais importantes, é claro que teriam outras sintomatologias nessa clínica aqui, mas as principais mais cobradas em provas são as sensibilidades que são transmitidas pelo fascículo grácil e cuneiforme, elas são perdidas no mesmo lado da lesão, ou seja, e abaixo da lesão. Ou seja, se a lesão foi do lado esquerdo da medula, uma hemissecção transversa esquerda medular, eu vou perder minha sensibilidade vibratória, meu tato epicrítico, a minha estereognosia, e minha propriocepção consciente, são 4 funções, do mesmo lado da lesão e abaixo de onde foi lesado. Porque o fascículo grácil cuneiforme, eles não cruzam na medula. Eles chegam na medula e ascendem pelo mesmo lado. Porém, a sensibilidade térmica e dolorosa, ela vai ser perdida do lado oposto, porque o trato espinotalâmico lateral que foi lesado aqui do lado esquerdo, na verdade, transmite informação que chegou aqui pelo lado direito, porque os tratos espinotalâmicos laterais, eles cruzam o hemisfério medular e ascendem pelo lado contralateral. Ok? Entendido isso aqui? Isso é muito importante. Então, o paciente com essa hemissecção transversa da medula no lado esquerdo, ele vai perder tato epicrítico, sensibilidade vibratória, propriocepção consciente, estereognosia do mesmo lado e abaixo da lesão. E vai perder a sensibilidade térmica e dolorosa do lado oposto e abaixo da lesão. Entendido isso aí? Além do sintomatologia motora também que ele vai ter, porque ele vai lesar o trato córtico espinhal, mas aqui eu quis evidenciar para vocês essa questão das fibras ascendentes sensitivas, portanto, que são as mais comumente cobradas em prova. Tudo bem? Bom, essa foi mais uma aula, pessoal. Hoje a gente falou de medula, um tema extremamente importante no estudo da neuroanatomia. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário e compartilhem a aula, se inscrevam no canal porque teremos novidades em breve e qualquer dúvida, novamente, eu me coloco à disposição. Até mais, bons estudos, pessoal!